Olá, meninas e meninos, tudo bem? Hoje eu vou contar, a minha aula vai ser a pedidos de uma menina que esteve na Irlanda, tanto na República da Irlanda quanto na Irlanda do Norte, e ela veio encantada com o que ela viu. Inclusive, eu pedi para ela no final da aula falar alguma coisa que ela presenciou, né? E ela vai contar alguma coisa que ela viu e viveu, que é muito interessante, né? Uma testemunha ocular, vamos dizer assim. Então ela pediu para eu falar sobre a história. Eu já falei alguma coisa sobre a Irlanda quando eu falei sobre a história da batata e a grande fome na Irlanda. Lembram? Revejam essa aula, tá? Bom, mas hoje vou falar da história desde o início, desde quando a ilha ainda não era dividida, tá? A história da Irlanda, eu vou começar a contar desde 1801. 1801, começo do século XIX. Quando, através do chamado Ato de União, a ilha, toda a ilha da Irlanda passou a fazer parte do Reino Unido, da Grã-Bretanha e da Irlanda, tá? Bom, só uma parte, antes de eu continuar a história, quando a gente fala em Reino Unido, eu já falei isso muitas vezes na aula, deve estar até enchendo o saco de vocês. O Reino Unido, tá? É formado por 4 estados. A ilha da Grã-Bretanha, na ilha da Grã-Bretanha está a Escócia, País de Gales e Inglaterra, esses 3 estados, e tem a Irlanda do Norte, que é 1/6 da ilha, que eu estou contando. Então, o Reino Unido são esses 3 estados na Grã-Bretanha, na ilha da Grã-Bretanha, mas aquele estado que chama Irlanda do Norte, que está na ilha e faz parte do Reino Unido, não da Comunidade Britânica, do Reino Unido. Então, são 4, vamos dizer assim, países que fazem parte do Reino Unido, tá bom? Mas vou voltando à ilha quando era inteira. 1801, através do Ato de União, passou a fazer parte do Reino Unido, da Grã-Bretanha e da Irlanda, tá? Em 1922, tá? Houve outro tratado chamado Anglo-Irlandês. E a partir desse 1922, a ilha ficou dividida 1/6 no norte e 5/6 no sul. Dos 5/6 do sul, tá? Passou a ter um governo próprio, mas continuou fazendo parte da comunidade britânica. Uma parte, que é comunidade britânica? São governos independentes, mas que fazem parte da comunidade britânica. Por exemplo, existem hoje 53 países que têm governos independentes, mas fazem parte da comunidade britânica. A rainha é Elizabeth, tá? Agora, isso aconteceu em 1922, então, teve 5/6 da ilha, teve um governo próprio, mas fazia parte da comunidade britânica, em 1922, quando a minha mãe nasceu. Em 1949, com o chamado Ato da República da Irlanda, 1949, quando meu irmão nasceu, com o chamado Ato da República da Irlanda, é que os 5/6 da ilha viraram uma república independente, não fazia mais da comunidade britânica, 1949. Então ficou assim a ilha, tá? Ao norte, Irlanda do Norte, que é 1/6 da ilha, que preservou os laços com a Grã-Bretanha. Não faz parte da comunidade britânica. Ela é um dos 4 estados do Reino Unido, como eu falei. E ao sul, a República da Irlanda, um estado soberano da Europa, que tem hoje em dia uma excelente qualidade de vida, sendo considerado um dos melhores países para se viver, tá? Para vocês terem uma ideia, o seu IDH, que é Índice de Desenvolvimento Humano, está em 2º lugar de mais de 180 países, empatado com a Suíça, só perde para a Noruega, que está em 1º lugar. Isso depois da grande fome que ocorreu na ilha em 1846, que eu já contei, com a podridão da batata. Como eu falei, houve fome, fugas para outros países, muitos fugiram para os Estados Unidos, Inglaterra, Escócia, Canadá e Austrália. A situação
essa fuga começou porque quando a situação saiu do controle, quando surgiram epidemias como tifo, cólera e disenteria. Bom, sobre esse sério problema, né, os irlandeses culpam, muitos historiadores, né, e muitos irlandeses culpam a insensibilidade da Rainha Vitória e do governo britânico, tá? Depois eu vou falar uma parte sobre isso, uma curiosidade sobre isso. Bom, enfim, a fome, doenças, foram tantas que a classe de trabalhadores agrícolas quase foi exterminada, tá? Bom, isso aconteceu em 1846, começou em 1846, o problema da fome. 1848, 2 anos depois, a fuga para outros países. Em 1858, foi fundada uma sociedade secreta chamada Irmandade Republicana da Irlanda, uma sociedade secreta dedicada à luta armada contra os britânicos, tá? Isso em 1858. Em 1916, ocorreu uma revolta de separação. Foi formado um parlamento separatista enquanto o exército republicano irlandês lançou guerrilhas para conseguir sua independência. Em 1919, oficialmente foi criado o IRA, Exército Republicano Irlandês, composto por diversos grupos paramilitares irlandeses. O que o IRA fazia? Lutava contra a influência britânica. E também o seu alvo não era só os britânicos, eram os protestantes, políticos representantes do governo britânico e unionistas, aqueles que eram a favor da União, tá? Esse grupo, o IRA, foi frequentemente acusado de terrorista por realizar ataques à bomba e emboscadas com armas de fogo. Bom, como eu falei antes, em 1922, pelo Tratado Anglo-Irlandês, o Estado da Irlanda do Sul ficou livre, mas fazendo parte da comunidade europeia, a comunidade britânica, em 1922. Bom, na Irlanda do Norte, a população ficou dividida, ainda hoje, entre protestantes e católicos. No Norte tem mais protestantes, e esses protestantes desejavam os laços com a Inglaterra, tanto é que eles preferiram ficar fazendo parte do Reino Unido. E ao sul da Irlanda do Norte, a maioria católica. Eles são a favor da independência ou desejam se integrar à República da Irlanda, lá no sul. Ambos se degladiavam, e muitos até hoje, católicos e protestantes, recorrendo muitas vezes até a armas, sempre estando mergulhados numa espiral de violência durante muitos anos, que durou até 1998. Essa espiral de violência durou até 1998 com a assinatura do Acordo de Belfast, tá? Mas, voltando ao IRA, depois eu vou falar sobre esses católicos e protestantes. Voltando ao IRA, o grupo paramilitar católico, fundado em 1919. Seus atos eram considerados, como eu falei, terroristas, e a partir de 1969, seus atos violentos foram acentuados, porque houve muitos ataques contra alvos protestantes, apesar de seu principal alvo ser a Inglaterra, já falei. Bom, segundo historiadores, segundo fontes, o IRA foi responsável por mais de 3.500 mortes. Só que no ano de 2005, depois de uma série de negociações, o IRA declarou o fim da sua luta armada. Isso em 2005. Só que em 2007 e 2008 surgiram ataques a policiais. Esses dois episódios deixaram assim, mas tem IRA ou não tem IRA? Confundiram até a opinião pública. Mas depois chegou-se à conclusão que essa declaração de cessar-fogo em 2005 pelo IRA estabeleceu um racha e surgiram 3 diferentes facções originárias desse IRA, tá?
Bom, agora eu vou falar uma Irlanda hoje, tá? Vou repetir, né? Bom, Irlanda do Norte, como eu falei, faz parte do Reino Unido. Seus cidadãos são considerados britânicos, mas segundo estudos e pesquisas realizados até 2006, indicam, como eu já falei, esse racha entre protestantes, que se identificam como britânicos, os protestantes se identificam como britânicos, e os católicos, que se consideram irlandeses, não britânicos, tá? A sua economia da Irlanda do Norte é a menor das 4 nações do Reino Unido, apesar de ser uma boa economia. Só que das 4 nações do Reino Unido, Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte é a mais fraca, tá? Lá, na Irlanda do Norte, predominam culturas agrícolas e indústria têxtil. Agora eu vou falar da Irlanda do Sul, para encerrar. É considerado um dos países mais ricos do mundo, como eu falei, e em termos de PIB per capita. Agora, como é que da pobreza, da fome, das mortes, virou um país de primeiro mundo? Um país que tem um PIB altíssimo, um país que tem um IDH super alto, porque foi implantado, a partir de 1980, o chamado liberalismo econômico, que expandiu de forma significativa o rápido crescimento econômico da ilha, tá? Agora, após terminar esse assunto, eu vou falar de uma coisa que a Maria Fernandes me chamou a atenção, que existem muitos lá, as chamadas linhas da paz da Irlanda. Vocês já ouviram falar? Linhas da paz, os muros da paz. O que são essas linhas da paz ou são os muros da paz? São barreiras separatistas na Irlanda do Norte. Irlanda do Norte. Por quê tem esses muros? Para separar os bairros católicos dos bairros protestantes, para não haver brigas, tá? Os bairros católicos se acham irlandeses e não gostariam de estar subjugados à Inglaterra. Os bairros protestantes, a predominância é a lealdade à União e à Grã-Bretanha. Bom, existem esses muros, essas barreiras, essas linhas chamadas linhas da paz, existem em vários lugares. E o propósito declarado, como eu falei, é minimizar a violência entre católicos e protestantes. Em 2017, foram identificados 97 muros só em Belfast, tá? Só em Belfast, capital da Irlanda do Norte. E a Maria Fernandes mandou muitas fotos sobre esses muros e achei muito interessante. Bom, outra curiosidade da Irlanda do Norte. Vocês sabiam que o Titanic foi construído nos estaleiros de Belfast? Começou a construção em 1909 e terminou em 1912. E todo mundo sabe, né, que colidiu com um iceberg e matou mais de 2.000 pessoas. Aliás, tinha mais de 2.000 pessoas a bordo e matou mais de 1.500 pessoas, tá? Isso todo mundo sabe. Então, foi lá construído em Belfast. Agora, outra curiosidade da Irlanda do Norte. Aliás, todos os países britânicos, né? Vocês já ouviram falar em pub? P-U-B, pub. É a abreviação do inglês Public House, que significa casa pública. O que é Public House ou pub? É o tipo de um bar que existe no Reino Unido, República da Irlanda e outros países de influência britânica, onde são servidas bebidas, principalmente alcoólicas, e comida ligeira. Na República da Irlanda, há cerca de 1.790 pubs. E em Dublin, 750. Agora, sobre esses pubs, vou também continuar a falar. As pessoas que ficavam bêbadas nesses pubs. Deixa eu explicar. Primeiro, a Maria Fernandes falou que ficou encantada e mandou também fotos de casas coloridas, com portas coloridas. Casas assim, cinza, normais, uma ao lado da outra como geminadas, mas cada um com uma porta
amarelo forte, vermelho forte, verde forte, azul. Principalmente em Dublin. Então, por que as casas, cada uma tem uma porta com uma cor tão forte e colorida e diferente? Bom, eu pesquisei e vi várias lendas, várias. Eu vou contar 2 lendas que explicam por que as pessoas pintavam suas portas com essas cores fortes, tá? Depois eu mando umas fotos para vocês. Primeira lenda ou explicação. Teriam sido pintadas a partir do século XIX. Uma lenda explica que todo mundo sabe que após a Rainha Vitória ficar viúva, vocês sabem que a Rainha Vitória ficou viúva do seu príncipe Albert, e ela ficou muito mal, vestiu de preto até morrer, ela era chamada a viúva da Europa. Também já contei a história da Rainha Vitória, revejam essa aula. Então, tá? Como diz uma lenda que após o anúncio do luto, quando ela disse que ficou viúva, né? Ela teria ordenado que as residências colocassem em sinal de luto bandeiras pretas. Mas na Irlanda do Sul, como a Rainha Vitória estava com baixa popularidade pela grande fome, porque ela foi considerada insensível a esse problema que eles passavam, que eu já falei, foi até considerado genocídio que a Inglaterra fez em relação à Irlanda. Um irlandês teve uma ideia. Em vez de colocar bandeiras pretas, vamos colocar as portas em forma de protesto pintadas, bem coloridas. Essa é uma história. Tem outra lenda que também explica por que as portas são coloridas. Como eu falei, não existe um consenso nessa explicação. Eu vou contar só 2. Já contei a primeira, agora a segunda. Bom, os homens iam muito, depois do trabalho, para os chamados pubs que eu expliquei. E ficavam bêbados. Então, as mulheres tinham que ir buscá-los bêbados pelas ruas, lá no próprio pub, porque eles não conseguiam achar a casa. Ficavam... não conseguiam, às vezes entravam em casa errada. Então, as mulheres tiveram a ideia. Por exemplo, vou pintar a minha casa a porta de amarelo, a outra vou pintar de vermelho, a outra de verde, a outra de azul. E assim os maridos, mesmo bêbados, quando chegavam dos pubs, sabiam a cor da sua porta e não erravam na entrada da sua casa. Essa é outra história, outra lenda. Vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Beijo!